Olá, turma! Bem, nessa aula nós vamos tratar sobre uma técnica analítica instrumental nova, que é a técnica de espectrometria de massas, ou Mass Spectrometry, em termo em inglês. Essa técnica ela é uma ferramenta bastante poderosa e a principal diferença dela com as demais técnicas que a gente vinha tratando até o momento, que eram as técnicas cromatográficas. Enquanto as técnicas cromatográficas são utilizadas com o principal objetivo de separar componentes de uma mistura, a espectrometria de massas ela é uma técnica empregada para fins de identificação. Então, sim, a partir dessa técnica instrumental, a gente pode sugerir a identidade química dos compostos químicos. Essa técnica, essa ferramenta analítica, por si só, ela já é considerada uma técnica instrumental. Atualmente, ela vem sendo muito empregada, acoplada a outras técnicas, principalmente técnicas de separação de componentes. Por quê? É muito mais fácil interpretar os espectros obtidos em espectrometria de massas quando as substâncias que estão gerando esses espectros são substâncias relativamente puras, porque os espectros ficam mais limpos. Então, vejam, se for possível acoplar duas técnicas, uma de separação, como a cromatografia, e uma de identificação, como a espectrometria de massas, nós teremos um ganho enorme para fins tanto de separação quanto de elucidação estrutural. Então, atualmente, essa técnica ela vem sendo utilizada acoplada a técnicas de separação. Vocês não podem confundir também e achar que ela é simplesmente uma técnica, ela é considerada um detector. Ela pode sim ser empregada como um detector quando ela estiver acoplada a técnicas de separação, mas por si só ela já consegue nos fornecer informações muito importantes sobre um determinado analito que está sendo analisado. O conceito básico dessa técnica a gente poderia considerar o quê? Como sendo uma técnica analítica instrumental que permite qualificar, quantificar e ou elucidar compostos químicos conforme as relações massa-carga, Mz, e abundâncias relativas, desde que os analitos de interesse estejam ionizados e no estado gasoso, podendo estar fragmentados ou intactos. Então, ela é uma técnica de identificação de componentes, que permite também a sua quantificação, né, ou a quantificação dos compostos que estão sendo analisados. O principal parâmetro que é avaliado para esse trabalho de identificação é a razão massa-carga dos analitos e as abundâncias relativas dessas razões massa-carga. E de preferência não, na verdade isso é uma exigência, né? Para que a gente possa trabalhar com essa técnica, os analitos, os componentes de interesse, eles precisam estar ionizados e no estado gasoso. Então vejam que isso já é uma exigência que precisa ser cumprida para que a gente possa empregar essa técnica. Então, moléculas neutras não podem ser analisadas por espectrometria de massas. É necessário ionizar as amostras, né? Os analitos que precisam ser analisados. E no estado gasoso, a gente já vai entender um pouquinho melhor por que isso é importante. Falando um pouquinho sobre a história da espectrometria de massas, vejam que essa técnica, o início dessa técnica data do ano de 1897, mais ou menos. E essa técnica, ela foi iniciada por Thomson. Por quê? Quando ele fez os seus experimentos em que ele utilizou, ou que ele aplicou, né, campo elétrico num tubo e ele observou a deflexão do elétron dentro desse tubo, considera-se esse experimento, então, em que ele conseguiu definir a existência de elétrons, né, ou seja, a existência de cargas, como sendo uma das primeiras determinações, considerando a razão massa-carga. Então, Thomson desenvolveu esse primeiro experimento e esse é considerado
o primeiro ensaio da espectrometria de massas. Com esse experimento, no ano de 1906, Thomson recebeu o Prêmio Nobel em Física. Na sequência, vários pesquisadores continuaram aprimorando essa técnica, e diversos pesquisadores, principalmente físicos e químicos, que otimizaram essa técnica, posteriormente também foram laureados com diversos ou com prêmios Nobéis. Então, em 1922, Francis Aston recebeu o Nobel em Química. Em 1989, Paul Wolfgang também recebeu um prêmio Nobel em Física pelo desenvolvimento da técnica de ion trap, que seria basicamente um analisador do espectrômetro de massas. Mais recentemente, 2 pesquisadores dividiram o prêmio Nobel em Química no ano de 2002. John Fenn e Koichi Tanaka trabalharam com métodos de ionização de amostras que permitiram ou que permitem atualmente o acoplamento da espectrometria de massas com técnicas como, por exemplo, a cromatografia líquida. A técnica desenvolvida por John Fenn, que é a técnica de electrospray, ESI, ela é uma técnica mais branda e que permite o acoplamento da cromatografia líquida com a espectrometria de massas. Porque vejam, quando nós temos, por exemplo, a técnica de cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas, é um pouco mais fácil de se fazer esse acoplamento, porque o que está saindo do equipamento, do cromatógrafo a gás, já está na fase gasosa. Na espectrometria de massas, nós precisamos ter a amostra em fase gasosa. Então, se o efluente já está em fase gasosa, já fica muito mais fácil de trabalhar. Diferente da cromatografia líquida, que nós temos um efluente líquido saindo do equipamento, né, do cromatógrafo, ele vai ser direcionado para o espectrômetro de massas e essa interface, né, transformar esse efluente líquido em fase gasosa é um pouco mais dificultada. John Fenn trabalhou muito bem com essa técnica de electrospray, que é uma técnica branda, e permitiu esse acoplamento. Então, em função disso, atualmente até que é muito mais fácil a gente ter equipamentos de cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas, né? Que a gente chama de LC-MS. Vocês vão ouvir falar bastante sobre isso. É uma técnica bastante poderosa. Antes do desenvolvimento da técnica de electrospray, a gente tinha uma certa limitação do acoplamento, justamente por essa dificuldade em ionizar o efluente líquido que estava saindo do cromatógrafo a gás. Então, vejam, essa é uma técnica recente, a espectrometria de massas, ela iniciou com Thomson, se desenvolveu, vem se desenvolvendo, né, durante bastante tempo e continua, né? A gente não pode dizer que ela parou de se desenvolver. Essa técnica ela está sendo constantemente aperfeiçoada, principalmente com o objetivo de permitir a identificação dos compostos que estão sendo analisados com uma elevada exatidão. Né? Então, o objetivo principal é sempre conseguir identificar essas estruturas da melhor maneira possível. Tanaka, em 2002, trabalhou com também um método de ionização, mas a técnica da ionização por desorção, que é a técnica MALDI, permitindo a identificação ou a análise, principalmente de macromoléculas. Bem, então passamos sobre um breve histórico da técnica e agora a gente pode começar a dar uma olhadinha no equipamento, né, no espectrômetro de massas, que é justamente o equipamento que vai gerar a análise. Bom, basicamente a gente tem algumas partes que compõem esse equipamento, a gente vai detalhar sim cada uma delas, mas vamos ter uma visão geral então da técnica. Então é uma técnica que ela pode analisar atualmente, né, desde pequenas até grandes moléculas. Num primeiro momento, eu destaco para vocês o local por onde a amostra é introduzida. Então, a amostra, como eu falei, ela pode ser introduzida
previamente separada por técnicas de separação, como as cromatografias. Então, ela é introduzida no equipamento, essa amostra. Numa segunda etapa, ela é ionizada na fonte de íons. Lembrem-se, isso é essencial. Para se trabalhar com a espectrometria de massas, obrigatoriamente nós temos que ter a formação de íons. Moléculas neutras não são analisadas por essa técnica. E é justamente na fonte de íons que ocorre a etapa de ionização, né? Como o próprio nome pode sugerir. Na sequência, os íons formados, eles são então direcionados para o analisador de massas, que vai ser a parte do equipamento que vai separar os diferentes fragmentos com diferentes razões massa-carga, para que esses fragmentos previamente separados, eles possam chegar até o detector, que vai gerar o sinal analítico, gerando então um espectro de massas para ser interpretado, né? Temos o sistema de aquisição de dados, normalmente um computador acoplado aí ao equipamento, e a formação de um espectro de massa, né? Basicamente, o espectro de massas, óbvio que a gente vai detalhar muito mais o espectro de massas, tá? Mas para vocês terem um primeiro contato, a primeira noção de como é que é um espectro de massas, né? Vocês podem visualizar aqui nessa figura. Então, o espectro de massas aqui no eixo X, nós vamos ter a razão massa-carga dos fragmentos. E aqui no eixo Y nós vamos ter a abundância relativa em porcentagem de cada um desses fragmentos que foram gerados lá na fonte de íons, separados pelo analisador de massas e que chegaram até o detector. Todo esse sistema aqui, desde a fonte de íons, analisador de massa, detector, são partes do equipamento que estão sob pressão reduzida, né? Sob vácuo. Porque o vácuo é importante porque justamente impede que as moléculas em fase gasosa colidam fortemente entre si e comecem a se fragmentar em função dessas colisões. Uma outra forma também agora um pouco mais detalhada de enxergar o equipamento, o espectrômetro de massas, seria analisando essa figura aqui. Então, veja, aqui nós teríamos, vou dividir aqui, tá? Então, aqui a gente teria um cromatógrafo a gás, um GC. Então, veja, aqui eu tenho o equipamento que vai realizar a separação dos componentes da minha amostra. E aqui todas as partes que compõem, ou pelo menos as principais, né? Nem todas estão detalhadas aqui, mas as principais partes que compõem um cromatógrafo a gás vocês já conseguem visualizar, né? O injetor, a coluna capilar, que é onde vai ocorrer o processo de separação, e os componentes, então, sendo direcionados aqui, a partir da saída da coluna capilar, até o espectrômetro de massas. Né? Então, vejam, os componentes todos previamente separados por cromatografia gasosa vão chegar um a um até o espectrômetro de massas. Cada componente que foi previamente separado lá no cromatógrafo a gás e que está chegando no espectrômetro de massas vai gerar um espectro de massas. Tá? Então, a gente tem muita informação quando a gente utiliza esse equipamento como detector na técnica de cromatografia gasosa. Para cada composto que eu separei, eu vou ter um espectro específico. Se eu tiver, por exemplo, separado, né, uma mistura com 50 componentes utilizando a cromatografia gasosa, eu vou obter 50 espectros de massa. Para cada composto, eu tenho um espectro de massas. Bem, aqui então, no espectrômetro de massas, a gente consegue definir, né, a primeira parte aqui, que seria a fonte de íons, onde vai ocorrer a ionização da amostra. Aqui nós temos um analisador, que vai ser responsável por separar os fragmentos gerados, os íons gerados na fonte de íons. Nesse caso, é um analisador do tipo quadrupolo. Na sequência, eu vou detalhar um pouco mais esse tipo de analisador com vocês. E o detector, normalmente uma eletromultiplicadora. A representação aqui é que todo esse sistema, todo o espectrômetro de massas, ele vai estar sob pressão reduzida, né? E aqui é a representação de duas bombas de vácuo que são utilizadas para gerar o vácuo do sistema, né? Então, nós temos externamente uma bomba de vácuo mecânica, que é uma bomba um pouco mais simples e que dá o start,
no sistema de vácuo, e uma bomba turbomolecular, que é uma bomba que fica lá dentro do equipamento e que essa sim consegue produzir o vácuo necessário para que o equipamento possa operar da melhor maneira possível. Bom, agora a gente vai detalhar um pouco mais cada parte que compõe o espectrômetro de massas. A primeira parte é a fonte de íons, é justamente nessa parte do equipamento que vai ocorrer a ionização da amostra. Então, é nesse local que a gente vai transformar uma molécula que está chegando até o espectrômetro de massas, uma molécula neutra, numa espécie iônica, em íon. Gente, lembrem, isso é essencial. Para que a técnica de espectrometria de massas ela possa acontecer, nós temos que ter a formação de íons. E como que esses íons são formados? Bom, aí existem diversas formas de se ionizar a amostra. Eu comentei com vocês logo no início da aula que o John Fenn, no ano de 2002, recebeu um Nobel em Química justamente por ter desenvolvido um modo de ionização, que seria esse modo aqui, o modo de ionização por eletrospray. Deixa eu pegar minha caneta. Do inglês, né? Electrospray Ionization, ou ESI, e que permitiu o acoplamento da cromatografia líquida com a espectrometria de massas. Então, hoje, existem diversas formas de se ionizar a amostra. A gente vai falar com mais detalhes sobre duas delas. Trouxe 3 para vocês, mas vou apresentar em mais detalhes 2 delas, que são justamente as mais empregadas atualmente. Então, seriam a técnica de ionização por elétrons, que é a técnica mais antiga de ionização que existe, a ionização química e a ionização por eletrospray. Destaco essas 3 para vocês. Bom, a gente pode falar com um pouco mais de detalhes agora sobre a ionização por elétrons, IE ou Electron Ionization, EI, que é o termo em inglês. Então, se a gente dá uma olhada nessa figura aqui, a gente pode imaginar que toda essa parte aqui, todo esse aparato é a fonte de íons, é onde vai ocorrer o processo de ionização. O que a gente tem aqui nessa fonte de íons? Basicamente, nós temos um feixe de elétrons que vai ser produzido por um filamento, normalmente um filamento de tungstênio. Ele vai emitir um feixe eletrônico de elevada energia. Normalmente, a energia gerada aqui por esse feixe de elétrons é de 70 elétron-volt. Então, é uma energia bastante alta. Esse feixe com essa energia, ela vai incidir exatamente sobre a molécula que está chegando até a fonte de íons por elétrons. Nós temos também placas de aceleração compondo essa fonte de íons e um colimador, né, uma lente que vai direcionar esses íons formados para a próxima parte do equipamento, que é o analisador de massas, tá? Mas basicamente, veja, eu tenho essas placas, que são placas aceleradoras, carregadas aqui negativamente. O que vai acontecer aqui? Eu tenho a entrada, imaginem que a amostra, o analito que precisa ser analisado, ele está chegando até aqui, ele entrou na fonte de íons, ele vai passar por esse feixe de elétrons. Então, diretamente esse feixe eletrônico vai incidir sobre a minha amostra. A energia desse feixe de elétrons, ela é muito elevada. Então, ela consegue fazer o quê? Ela consegue, num primeiro momento, arrancar um elétron dessa molécula e ela também transfere energia para essa molécula, né? Então, vocês podem imaginar que essa molécula ela vai começar também a vibrar e esse movimento vibracional que a molécula passa a ter em função de ter recebido esse excesso de energia, muitas vezes é suficiente para permitir a quebra dessa molécula em diversos pedaços. Bom, os íons que foram formados aqui, então, pela remoção de um elétron, eles são acelerados, né? Eles são atraídos por essas placas aqui carregadas negativamente, né? Como eu perdi um elétron, tem a formação de um cátion. Então, eles são atraídos por essas placas e são acelerados até o analisador de massas. Então, de uma forma bem resumida, a ionização por elétrons consiste em impactar a molécula com elétrons de alta energia,
mínimo de 70 eletronvolts, formando cátions moleculares, né? Ou um cátion molecular. Então, esse seria o conceito mais simples. E por que eu coloquei impactar entre aspas? Porque antigamente esse tipo de ionização era chamada de ionização por impacto de elétrons. Mas esse termo ele está caindo de uso porque disse que um elétron ele não tem uma força de impactar exatamente a molécula, né, em função da sua massa reduzida. Então, o termo mais correto hoje em dia é a ionização por elétrons. Então, nesse caso, eu tenho a remoção de um elétron da molécula. Temos a representação, né, que poderia ser uma representação do que acontece. Então, imaginem que eu tenho uma molécula neutra aqui em fase gasosa, ela entrou na fonte de íons, ela sofreu a incidência desse feixe de elétrons, então esse elétron não é o elétron que a molécula perdeu ainda, é o elétron que representa a incidência do feixe eletrônico. Esse feixe eletrônico incidiu sobre a molécula neutra, um elétron foi arrancado e nós temos a formação de um cátion radical, tá? Cátion porque ele perdeu um elétron, né? Então ele ficou com uma carga positiva, e radical porque ele perdeu um elétron da sua camada de valência, então ele acaba ficando em uma estrutura altamente instável. E a formação além da formação do cátion radical, a eliminação de 2 elétrons, né? Essa seria uma representação simples. 2 elétrons da onde? Um elétron que foi aquele que incidiu sobre a molécula, que veio aqui do filamento, do feixe eletrônico, e o outro elétron foi aquele justamente arrancado da molécula neutra. Então, se a gente olhar aqui essa estrutura química, nós poderíamos ter a representação dessa estrutura química aqui, que chegou até o espectrômetro de massas. Após a incidência do feixe de elétrons, formou-se o cátion radical. Então, usualmente a gente costuma colocar a estrutura toda entre parênteses, e aqui fora a gente coloca a indicação de um cátion e de um radical, tá? Isso é bem usual. Comecem a se acostumar com isso, porque a partir de agora a gente vai tratar muito de cátions radicais. Normalmente, nesse caso aqui, veja, a gente não está localizando a carga, a gente não está indicando qual elétron é que foi removido, tá? A gente poderia sugerir alguma coisa aqui nesse caso, a gente poderia imaginar aqui que o oxigênio ele tem elétrons não ligantes. Normalmente, esses elétrons não ligantes são aqueles com menor energia de ionização. Então, quando o feixe eletrônico incidir sobre essa estrutura aqui, é bem provável que um desses elétrons aqui seja removido. E aí eu poderia localizar a carga, eu poderia representar dessa forma aqui, né? O cátion sendo formado aqui sobre o oxigênio. Também é uma maneira, tá? Mas aí já fica um pouquinho mais difícil, porque vocês têm que saber exatamente qual elétron é que foi removido da estrutura. Então, se vocês colocarem tudo entre parênteses, toda a estrutura que está sendo analisada, a estrutura química que representa o analito que vocês estão analisando, coloca tudo entre parênteses, fora coloca o cátion radical, todo mundo vai entender o que vocês estão querendo representar aí, tá? Então, essa seria a ionização por elétrons. Essa é a ionização mais simples que existe, porque ela foi a primeira, né? Foi a primeira a ser desenvolvida. Todas as literaturas que vocês vão encontrar que tratem de espectrometria de massas vão utilizar a ionização por elétrons como principal forma de ionização. Por isso que ela é tão importante e a gente vai acabar se atendo muito a esse tipo de ionização na nossa disciplina. Bom, aí aqui tem um breve resumo de tudo que eu já comentei com vocês, tá? A gente pode passar por aqui. Como o feixe de elétrons tem mais energia que o necessário, o excesso de energia é transferido para a molécula, levando à fragmentação. A fragmentação gera uma série de íons que conseguem chegar ao detector. Às vezes, o íon molecular se fragmenta muito rápido. E como a fragmentação segue um padrão, é possível determinar a fórmula estrutural da molécula comparando com uma biblioteca ou simplesmente analisando um padrão. Então, por que a espectrometria de massas ela começa a ser interessante e facilita a nossa vida na hora de identificar algum componente? Por quê? Como esse processo de transferência de energia
para a molécula pela fonte de íons, né, pelo feixe eletrônico, ela acaba sendo padrão, porque a gente tem aí 70 electronvolts, que normalmente são sempre empregados. A gente pode sim variar, mas usualmente, e quando se pretende comparar os espectros obtidos com biblioteca, vocês têm que utilizar essa energia de ionização. Então vejam, uma energia de ionização que vai ser sempre a mesma, incidindo sobre a determinada molécula, o processo de fragmentação dessa estrutura vai ser sempre o mesmo. Ou seja, no primeiro momento nós temos a remoção de um elétron, vamos colocar aqui essa representação, né? Talvez fique mais fácil para vocês visualizarem aqui, porque isso tem que estar muito bem entendido. Então imaginem que eu tenho aqui a minha amostra representada por M, essa amostra tem uma massa de 58, uma massa molecular igual a 58, tá? No processo de ionização, nós temos o quê? A incidência de um feixe com alta energia, a remoção de um elétron. Então, formação de um íon. E além disso, absorção do excesso de energia pela molécula, né? Então, a energia foi suficiente para arrancar um elétron e o excesso de energia meio que desestabilizou essa molécula. Na sequência, o que vai acontecer? Imagine que essa molécula aqui ela vai se quebrar em várias partes. Cada parte dessa molécula quebrada vai dar origem a um fragmento, que na imagem aqui a gente pode enxergar vários fragmentos com razão massa-carga diferente, né? 29, 27, 57, 15, 43. Então é como se aquela molécula que chegou até o equipamento fosse quebrada em vários pedaços. Cada pedaço desse aqui vai gerar um sinal no espectro de massas. E é isso que a gente consegue interpretar. Então, no espectro de massas, a gente tem no eixo X a razão massa-carga e a intensidade de cada um desses sinais. É provável que um desses pedaços da molécula seja mais estável do que outro, e isso permite, então, que a gente calcule as intensidades relativas de cada fragmento. Agora, outra observação que eu faço aqui para vocês. Por que essa razão massa-carga ela é importante, tá? Imaginem aqui, ó. Eu tenho essa molécula neutra que tem uma massa molecular igual a 58. No processo mais simples, o que vai acontecer? Naquele primeiro momento em que eu tenho só a remoção de um elétron, eu vou ter a formação de o quê? De uma estrutura, que poderia ser representada aqui como esse M, né? Que vai ter que massa? Vai ter uma massa igual a 58. A massa não mudou, né? 58. Mas agora essa estrutura vai ter uma carga, que eu vou chamar aqui de Z. E qual vai ser essa carga? Vai ser uma carga igual a 1, porque ela vai ser um cátion, tá? Então, qual vai ser a minha razão massa-carga? A massa é 58 sobre 1, né? Então, a razão massa-carga vai ser 58. Então, vejam, por que é tão importante essa informação? Quando eu sugiro, ou quando eu enxergo aqui no espectro de massas esse fragmento com uma determinada razão massa-carga, usualmente, como a carga formada ela é igual a 1, esse sinal gerado vai representar a massa do composto, tá? Então, se eu olhar aqui para o espectro de massas e enxergar um fragmento com uma razão massa-carga igual, aqui está o 57, né? A gente poderia sugerir um sinal, um fragmento com uma razão massa-carga, MZ, igual a 58, que representa justamente a massa molecular do composto. Isso vai ser importante porque sabendo ou identificando no espectro de massas o fragmento com maior razão massa-carga, a gente já pode sugerir qual é a massa molecular do composto que está sendo analisado. Trabalharemos com mais detalhes sobre isso, tá? Um pequeno spoiler do que a gente pode fazer. Mas só para a gente fechar aqui essa parte de ionização por elétrons, vejam, é importante e é característico. Cada molécula que sofre a incidência de um feixe eletrônico com uma determinada energia, como por exemplo 70 electronvolts, ela sempre vai se quebrar da mesma maneira. E a partir disso é possível criar bibliotecas que são vendidas junto com o equipamento e que a gente pode adquirir para poder fazer uma comparação, né, do espectro que eu obtive durante a análise
com o espectro que a biblioteca já tem e que foi gerado para uma determinada substância. Normalmente, uma das bibliotecas mais empregadas é a biblioteca NIST, até coloquei o significado dela aqui para vocês, tá? National Institute of Standard and Technology. Então, esse instituto, na verdade, né? Ele acaba criando bibliotecas que depois são comercializadas. Vocês podem adquirir essas bibliotecas e aí fica muito mais fácil de se fazer um trabalho de identificação de compostos quando eu consigo comparar o espectro que eu obtive durante o meu ensaio com essa biblioteca padrão. Um segundo modo de ionizar a amostra é por meio da ionização química, Chemical Ionization, CI. Nesse processo, ele é um processo até semelhante ao que a gente viu na ionização por elétrons, mas ele tem uma etapa a mais. Então, aqui estaria o conceito. A ionização da amostra ocorre com o uso de um fluxo de gás reagente ionizado que pode transferir prótons, elétrons ou formar adutos. Então, vejam, aqui, além do feixe eletrônico, ou melhor, aqui, ao invés do feixe eletrônico gerado pelo filamento, né, incidir diretamente sobre a amostra, esse feixe eletrônico vai incidir sobre um gás reagente e esse gás reagente previamente ionizado vai ionizar a amostra. Bom, essa técnica ela é considerada menos energética do que a espectrometria de massas com impacto de elétron ou com ionização por elétrons, né? EI, e possibilita a identificação mais exata do íon molecular ou do íon quase molecular, dependendo do gás. Então, vejam, o que seria uma desvantagem da ionização por elétrons? Ela é uma técnica de ionização altamente energética. Em função dessa alta energia, é possível que o fragmento que representa o íon molecular, ou seja, aquela molécula que perdeu um elétron, ela não vai ser estável o suficiente para chegar até o detector e gerar um sinal. Ela vai se quebrar antes. E não é legal perder essa informação. É muito importante eu ter essa informação de qual é a massa molecular do composto. E isso eu tenho, essa informação eu consigo quando a molécula foi ionizada, perdeu um elétron, mas ela chegou intacta até o detector, sem se fragmentar completamente. Claro que esse processo de fragmentação ele ocorre naturalmente, mas eu preciso permitir que pelo menos parte das moléculas que foram ionizadas cheguem intactas até o detector. Na ionização química é um pouco mais difícil de conseguir isso, porque ela é uma ionização altamente energética. Na ionização por elétrons, né, ela é altamente energética. Já na ionização química, pelo fato de ser uma ionização mais branda, é possível sim conseguir esse processo de ionização mais leve e aí o íon molecular vai chegar intacto até o detector e gerar um sinal característico que vai ser bem importante para o nosso trabalho de interpretação. Então, uma técnica mais branda e que permite, usualmente, enxergarmos o fragmento do íon molecular. Bom, vários gases podem ser usados aqui, né? A gente falou que é um fluxo de gás reagente, diferentes gases podem ser usados para esse fim, para esse objetivo. Podemos pensar aqui no metano, né? Então, a gente pode dar uma olhadinha com mais detalhes aqui no gás metano, então CH4, sendo utilizado como gás reagente nesse tipo de ionização. Vejam que aqui eu tenho a representação do feixe de elétrons incidindo sobre o CH4. Eu vou ter a remoção de um elétron, a formação de um cátion radical, né? CH4 cátion radical e 2 elétrons. Na sequência, eu continuo, né, esse processo de ionização. O CH4, o cátion radical formado, ele vai incidir sobre outra molécula de CH4 e eu posso ter a formação dessa estrutura aqui, ó, de um CH5+, né? Então, a formação de um cátion com a eliminação de um radical, o radical CH3. Então, esse pedaço aqui, ou essa estrutura melhor formada, é que vai colidir com a molécula e ionizar. Isso a gente vê aqui. Seria essa a representação, né? A ionização da amostra a partir dessa estrutura que foi gerada pela ionização química, né? Então, eu tenho a amostra aqui, o M neutro, sendo colidido com o CH5+, e aqui eu vou ter a formação melhor
de um cátion, e aqui vai ser por transferência de próton. Veja, o CH5 ele transfere um próton para essa molécula neutra, temos a formação de um cátion com a liberação do CH4, tá? Então vejam que nesse caso aqui, ó, pelo fato de eu ter transferido um próton para a estrutura, o íon molecular ele vai ter uma unidade de massa a mais, né? Porque vejam, além da estrutura aqui, da massa molecular do analito que eu estou analisando, eu tenho mais um hidrogênio que foi transferido para a molécula. E eu posso ter também, ainda com o gás metano, CH4, vejam, eu posso ter a colisão desse cátion radical CH4, ou melhor, a fragmentação, né, desse cátion radical CH4 num cátion CH3 e num radical hidrogênio. Esse cátion CH3 pode colidir com outro CH4 e formar isso que a gente chama de aduto, esse C2H5, com a liberação de 2 hidrogênios. Esse aduto C2H5 também pode incidir sobre a molécula, então ele vai estar aqui, ó. Ele pode colidir com a molécula que eu quero ionizar, e aí, por transferência de toda essa estrutura aqui, eu tenho a formação de um aduto, e aí, nesse caso, eu vou ter a representação de uma massa, o íon molecular, na verdade, ele vai ser a massa do composto, mais 29 unidades, né? Que representam essa estrutura aqui, esse pedaço, vamos dizer assim, essa estrutura, né? Esse aduto formado durante a ionização. Então, é uma maneira também de se ionizar a amostra. Temos aí vários gases reagentes, que temos a amônia, né, o gás amônia, que também pode ser utilizado para esse tipo de ionização, tá? Podemos ter, então, quando a gente utiliza amônia, a ionização da amostra por transferência de próton, que seria nesse caso aqui, né? Então, eu teria também a formação de um íon molecular com a massa do composto mais uma unidade de massa, ou por transferência aqui de NH4, tá? Então, formação de um aduto. Vários são os íons, os gases reagentes, né, que podem ser utilizados para esse fim. Nessa tabela eu tenho os principais íons reagentes que são formados, não vou detalhar todos eles, né, depois vocês podem dar uma olhadinha melhor. E aí o íon analítico formado a partir da incidência do íon reagente, né, com a molécula. Aí pode ser tanto por transferência de hidrogênio, quanto pela formação de adutos. E aí a gente pode dar uma olhadinha num espectro de massas formado a partir da ionização por elétrons e a partir da ionização química. Nesse caso aqui, a anfetamina, então aqui temos a estrutura da anfetamina e o espectro que representa a sua obtenção por ionização eletrônica. Então vejam, esse seria o espectro formado, vários sinais, vários fragmentos originados a partir da ruptura, da quebra de ligações da anfetamina, né? Como é um processo de ionização altamente energético, são formados vários fragmentos. E vejam que nesse caso aqui, ó, a massa molecular da anfetamina é 135. Então, a gente deveria enxergar aqui no espectro de massas um sinal, um fragmento, aqui é a razão massa-carga, tá? Não se esqueçam. Então, um fragmento com uma razão massa-carga igual a 135, que justamente representaria a massa molecular do composto. Mas vejam que eu não tenho, né? Eu tenho, na verdade, uma indicação aqui de um fragmento com uma razão massa-carga igual a 134. Por que isso aconteceu? Por que eu não estou enxergando o fragmento com a razão massa-carga 135? Porque justamente eu utilizei da ionização por elétrons, uma ionização altamente energética que não permitiu que essa molécula aqui intacta, só com a perda de um radical, de um elétron, formando um cátion radical, pudesse chegar intacta até o detector. Ela se quebrou antes. E aí eu consigo enxergar, como resultado disso, vários fragmentos no espectro de massas.
Agora, se eu olhar esse outro espectro aqui, eu tenho a ionização da anfetamina, né, a mesma estrutura química, mas agora utilizando a ionização química. Percebam, o que é a grande diferença aqui? Eu tenho um espectro muito mais limpo, com menos fragmentos do que na ionização por elétrons, porque justamente a ionização química é uma ionização leve, é uma ionização menos energética, é uma ionização mais branda. E eu tenho o que é muito importante aqui, ó, vejam que eu tenho a formação, ou eu consigo enxergar o fragmento que representa o íon molecular, com uma razão massa-carga, Mz, igual a 136. Por que 136 se a massa molecular da anfetamina é 135? Porque nesse processo de ionização por elétrons ocorreu, ou melhor, esse processo de ionização ocorreu pela transferência de um próton. Tá? Então, eu tenho a massa molecular do composto, 135, mais uma unidade de massa, em função do hidrogênio que foi transferido, e aí eu enxergo um fragmento de íon molecular com razão massa-carga igual a 136. Então, sabendo qual foi o íon reagente que eu utilizei para ionizar a amostra, a gente consegue sim identificar com grande segurança qual é o fragmento que representa o íon molecular e, por consequência, a massa molecular do composto. E aí, um espectro mais limpo. O que seria o ideal? Na verdade, o ideal seria a gente poder trabalhar sempre com os dois modos de ionização. O impacto de elétrons, ele me traz mais informações sobre a fragmentação da estrutura, que também é importante, e a partir desse espectro aqui por impacto por elétrons, a ionização por elétrons, eu consigo comparar esse espectro com bibliotecas previamente existentes, eu não consigo fazer isso com esse tipo de espectro obtido por ionização química. E na ionização química eu garanto que eu vou enxergar um fragmento que representa o íon molecular, então por consequência representa a massa molecular do composto. Então, idealmente a gente deveria ou poderia ter as duas técnicas sempre trabalhando juntas no espectrômetro de massas.